Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar compartilhando uma palavra com vocês, né? Tô meio cansada, mas graças a Deus está me dando força para a obra continuar. E vamos estar acompanhando o que Deus tem para falar, né? Deus me deu uma palavra muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, exaltado é o Teu nome, Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. No dia bom, no dia mau, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor é motivo de alegria. Que o Senhor possa estar aqui agora, Pai, nos direcionando. Fala com a tua igreja, que essa palavra chegue no seu propósito, Senhor. Que essa palavra venha dar o fruto no seu tempo, porque o Senhor é aquele que conhece todos os seus desígnios para cada um de nós. Eu repreendo agora toda distração, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos direcionar, amém? Irmãos, a palavra se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, e diz assim: Daniel na cova dos leões. Pareceu a bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas. Sátrapas são autoridades, né? São autoridades na época, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então esses sátrapas, esses presidentes, né, representantes, eles ajudavam o rei. Eles ajudavam o reinado, né, a proteger, a continuar o reinado. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que significa isso? Daniel, ele era um homem de excelência nas coisas que ele fazia. Primeiro, porque ele temia Deus. Então, e segundo, porque ele obedecia a Deus, né? Ele amava a Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Lá no livro de Colossenses. Tudo que for fazer, no livro de Colossenses, tudo que for fazer como se fizesse ao Senhor. Então, a gente entende que Daniel, ele antes de fazer as coisas para o lugar que ele estava, ele fazia para Deus. E esse é uma reflexão que eu quero deixar para você. Quer fazer as coisas com excelência? Coloca sempre ele em primeiro lugar. Faz como se estivesse fazendo para ele. Por que isso? Porque toda vez que a gente faz para o homem, esperando, fazendo para o homem, pensando no homem, esperando do homem, você pode não receber de Deus. Agora, se tudo que você faz para Deus, você com certeza vai receber de Deus. E se Deus manda você fazer para o homem, você também vai receber de Deus. E antes de tudo, fazer para Deus significa cumprir as ordenanças de Deus, significa amar Ele. Por isso que Daniel tinha um espírito de excelência, porque Daniel, ele era diferente. Era diferente. Essa era a diferença, né? Quantas vezes numa situação comum a gente acha estranho, por exemplo, num ambiente, você vai no mercado, as pessoas estão ali num ambiente monótono e você olha, as pessoas, elas agem de forma monótona. Agora, tem alguém que age diferente.
Tem alguém que age fora dos padrões daquele lugar. Tem alguém que pensa nas coisas que são boas ou pensa em coisas diferentes, né? Por quê? Porque muitas vezes, para você pensar diferente, Cristo vai ter que habitar em você, né? Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, cuida. Sejai-vos transformados pela renovação da sua mente. Se você não tem sido diferença, cuida se a sua mente está sendo renovada, irmão. Porque é através da mente renovada que você conhece a boa e perfeita vontade e agradável de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você. O brilho que Daniel tinha vinha da obediência dele a Deus. Ele refletia o que ele tinha com Deus. Amém? Então, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja que o rei já admirava Daniel por causa disso. Porque as coisas boas, elas permanecem. As coisas verdadeiras permanecem, né? Um caráter, uma coisa que Deus está falando aqui comigo é que por que Deus ele permanece? Jesus permanece. Jesus não muda. Jesus ele é bom, né? Então é confiável. Então significa que o rei tinha confiança em Daniel. O rei sabia que ele podia contar com Daniel. Daniel podia permanecer porque Daniel era de confiança. Independente do que fosse acontecer, Daniel ia agir primeiro temendo a Deus. Quantas vezes no mundo já, nas situações aí na sua vida, você já não pensa mais você já não permanece ou vê que as coisas não dão certo, entendeu? Por quê? Por que isso? Porque tá faltando a presença de Deus, muitas vezes. Tá faltando o temor a Deus, né? Porque quando nós estamos com Deus, tudo o que não for para permanecer, não permanece. Tudo que não for para permanecer, tudo que não for, na realidade se afasta. Mas uma coisa é certa: pode se levantar o que for, mas o que é de Deus permanece. O que é de Deus fica. O que é de Deus gera frutos. Entendeu? Então, esse era o espírito de Daniel. Por quê? Mais uma vez, vou repetir. Por quê? Porque Daniel temia a Deus, porque Daniel, qual que era? O Daniel tinha o espírito de excelência, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ali eu creio que dentro da situação era difícil fazer qualquer coisa contra ele, porque ele tinha um perfil diferente dentro da situação. Ele tinha um perfil diferente. Na realidade, é difícil você acusar quando muitos não fazem aquilo que aquela pessoa está fazendo. Só que Deus já tinha um propósito, né? Então, o que acontece nessa situação? Por que tudo isso? Porque ele era fiel, né? Como é difícil você ver fidelidade, né? Muitas vezes em diversas situações, né? Porque fidelidade e culpa são palavras que me chamam a atenção. A fidelidade, ela torna a pessoa confiável. A culpa, geralmente, o erro geralmente está naquelas pessoas que você sabe que é difícil confiar.
né? Sempre que você tem aquela questão assim, poxa, será que isso aqui parece duvidoso, né? Então é o quê? É um traço, é um indício de que isso não é permanente, de que não há fidelidade, de que Deus não está presente, né? Meu Deus, isso é tão bonito. Eu sinto a graça de Deus, né? Então, um caráter, uma característica bonita de Daniel era isso, né? Quantas vezes nós, por temer a Deus, não somos confiáveis? Nós podemos não ser amados, nós podemos ser apenas respeitados, mas nós somos confiáveis. Nós temos que ser confiáveis. Nós temos que ser confiáveis quando dizemos um sim, quando dizemos um não. Quando nós vamos falar, temos que ser precisos, porque em Provérbios vai falar também sobre isso, que nós não podemos brincar com as palavras. Ou nós, quando vamos para Cristo, temos que carregar, se espelhar, ser imitadores de Cristo. Então, havia nele o quê? Havia fidelidade nele, né? Havia respeito. Então, eu imagino que Daniel era uma pessoa que as pessoas eram acostumadas a ouvir a verdade dele, a ouvir, a ver a transparência vindo dele. Não é mesmo? Aquela pessoa com quem se pode contar, aquela pessoa que é prestativo, entendeu? Que pode não ser íntimo, mas é prestativo, muitas vezes. Aquela pessoa que quer contribuir dentro do local que está. Então, irmãos, eu imagino, com o que traz aqui, penso eu que Daniel tinha esse espírito. Porque Daniel, ele tinha relação com Deus. Como que a gente vê o caráter de Cristo? Então a gente imagina que Daniel era esse tipo de pessoa dentro do ambiente. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o que me acha interessante, que eu quero falar para vocês, é que a perseguição era tão grande que os próprios inimigos precisavam ir na lei do Deus de Daniel para jogar a lei dele contra o próprio Daniel, que tinha intimidade com Deus, que tinha vida com Deus, que estava na presença de Deus, né? Então, quantas vezes nós queremos também mostrar que servimos a um Deus, só que tem pessoas que estão longe, estão lá fora, né? Que não mostram, não querem mostrar, mas você não sabe da vida que elas têm, né? Aqui, eu acho interessante nessa história, mais à frente o texto vai falar, os acusadores de Daniel iam na lei do Deus de Daniel para acusar ele. Porém, o rei Dário, ele era pagão. E ele já era influenciado, mas pelas atitudes de Daniel. Deus quer de você, irmãos, atitude. Deus quer que a intimidade sua dentro do seu quarto vai refletir lá fora. Não é, às vezes, 30 palavras que você vai dar, não. Às vezes é uma atitude sua. É a forma que você se comporta, não se assenta em roda de escarnecedor. A não ser para falar o que Deus quer que você fale, a não ser para fazer o que Deus quer que você faça. Porque toda vez que Deus entrava numa situação, ele tinha um propósito. Ele pode não se excluir. Ele tinha comunhão, mas ele não tinha os mesmos comportamentos. Eu creio que Daniel era uma pessoa que estava ali, mas não tinha o mesmo comportamento. Se você quer, ou você é diferente, ou você tem o mesmo comportamento. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente.
Então aqui, o que eu penso? Muitos dos que estavam perto do rei eram aquelas pessoas que estavam adulando o rei, mas não tinham comportamento para inspirar o rei. Talvez dentro do lugar que estavam não tinham um comportamento adequado, porque irmãos, quando você teme a Deus, tem muitos lugares que você está que você pode não ser não ser amigo, mas você é correto. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só o tamanho da situação, o tamanho do levante, por causa do quê? De uma vida de evangelho, de uma vida de atitude, de uma vida. É incrível o quanto uma vida ela é capaz de impactar quem está ao redor ali. É incrível o quanto uma vida ela tem esse poder. Por quê? Por atitudes, por vida. Não é por boca, não é por isso, irmãos. Então, olha o impacto. Então eles fizeram o quê? Estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, então isso aqui, irmãos, idolatria. Isso aqui me lembra idolatria, né? Leva a ideia de idolatria. O que é a idolatria? Né? A idolatria é altares em aquilo que não é de Deus. Né? Altares naquelas coisas que Deus não está. Então, olha o tamanho da distorção que essa perseguição estava trazendo. Estava trazendo o quê? Um reinado de idolatria. Um reinado aonde o que uma vida estava impactando, né? A perseguição, o coração era perverso daqueles que perseguem, coração de idólatras, coração de ímpios, né? Coração de pessoas que muitas vezes não pensam no coletivo, né? Não pensam na sua... não tem a menor... não tem a intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus você é uma oferta onde, como diz lá no livro de Levítico, onde as ofertas em holocaustos eram separadas, a cabeça era destroncado do animal, mas deixava a cabeça e o corpo junto. Isso aqui é uma separação interna na oferta. O que isso significa para nós? Deus quer de nós uma separação interna. Quando nós decidimos viver com Ele, Ele quer renúncia. Ele quer que... Quem é o único Deus? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, aqui estava levando ao contrário. Estava levando a rejeição do Deus de Daniel, né? Quantas idolatrias, quantas coisas poderiam acontecer, mas todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, né? Assim como tudo o que está sendo falado estava colocando o foco que no rei,
né? Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aqui Deus me fala algo aqui sobre não poder ser mudado, né? O que eles queriam, né, era o contrário do que Deus queria, porque Deus, ele sempre traz mudanças, sempre traz coisas novas, né? Mas quando às vezes nós não estamos em Deus, não estamos com foco em Deus, nós não estamos preparados para mudanças. Nós não queremos mudanças. Nós não queremos viver mudanças. Nós somos contrários à zona de... Nós queremos ficar na zona de conforto, né? E muitas vezes não é isso que Deus quer. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, que eu vou compartilhar com vocês. Enquanto um homem tinha vida de exemplo, um homem que não tinha essa vida, olhava para esse homem que tinha vida, e causava todo o impacto, sendo que a lei do local precisava focar no rei. Por quê? Para tirar o foco daquilo que estava acontecendo, para tirar o foco, para poder evitar que as mudanças acontecessem. Olha que interessante isso. Entendeu? Porque quando Deus, ele quer cumprir propósitos, é assim. É assim que acontece. Quando Deus quer realizar os desígnios dele, é assim que acontece. Na minha, na sua vida. Muitos propósitos de Deus envolve você passar por um processo. Um processo que ele não vai mexer só com você, vai mexer com quem está ali do seu lado. Porque nunca Deus vai mexer em você e vai mexer só em você. A sua mudança vai respingar em quem está do seu lado. Se a sua mudança acontece de dentro para fora, ela não para em você. Ela alcança todos que estão ao seu redor. Olha o que a Bíblia diz. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então, o que acontece? Olha que interessante isso. O rei tinha admiração, o rei tinha respeito por Daniel. Porém, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. O que isso significou? Significou que ele teve que agir perante um sistema, né? E muitas vezes o sistema, existe uma manipulação, né, para que as coisas aconteçam. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aí o que Deus está falando para mim e para você? Daniel sempre cumpria a parte dele. Daniel, ele tinha o momento dele. Daniel, olha o que a palavra diz. Entrava na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Porque aonde as portas, as coisas estão fechadas, você sempre vai ter o acesso com Deus dentro do seu quarto. Aonde você na sua vida aí, né, tá vivendo certas coisas, você sempre vai ter o acesso com Deus, né? Quem tem Deus tem mais do que os olhos podem ver, né? Tem mais do que os olhos podem ver. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, olha o nível, irmãos. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste
um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: não assinasse o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eu vou te falar um negócio. Aquela pessoa que está apontando, que está criticando, que está se atendo ao detalhe das palavras, ela às vezes ela está precisando achar motivos para visíveis, né, para realizar aquelas coisas que ela quer, né? Agora, se você busca dentro do teu quarto a Deus, se você está lá dentro do teu quarto buscando a Deus, né? A tua resposta não vai vir do homem. A tua resposta vem de Deus. O agir vem de Deus, né? Então, respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Só que diante de tudo isso daí, Deus, penso eu analisando as escrituras, eu penso que o rei já estava vendo toda a situação. O rei, querendo ou não, por mais que fosse as palavras de decreto, as palavras de conduzir o rei, Daniel, ele tinha uma coisa, ele tinha atitude. Daniel, ele tinha uma coisa, ele tinha a vida dele. Irmão, se você não tem vida de testemunho, que Deus é esse que você serve? Porque Deus, Jesus, quando chamou Pedro, ele falou para Pedro: larga a tua rede e me segue. Vou despedir dos meus pais, vou despedir de quem está lá. Deixa os mortos com seus próprios mortos. Ei, deixa os mortos com seus próprios mortos. Então, essa é a vida de diferença. Esse Daniel não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia. Faz a tua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, olha o que gera, o que gerou isso. Palavras não poderiam gerar isso. O que gera no rei essa penalização? O que gerou no rei esse sentimento? O sentimento de saber que diante de uma vida de testemunho haviam perseguições na vida daquele homem. Então, são coisas que no íntimo você ora no seu quarto e em público Deus te honra. Por quê? Porque uma vida de testemunho é assim, irmãos. A vida de testemunho é assim. Ela não precisa de palavras excessivas, não. Ela precisa gerar o sentimento dentro das pessoas, né? Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e do persa que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem
tu continuamente serves que te livre. Eu vou te dizer algo. Isso aqui foi permissão de Deus para cumprir na palavra na boca do rei o que Deus ia fazer, irmãos. Porque quando Deus quer fazer, tudo passa pelo filtro dele. Tudo passa pela vontade, pelo crivo dele. Até o coração duro, ele endurece. Até o coração mole, ele amolece. Ele permite. Ele permite. Ele permite para poder verem que a boca do rei ia dizer o que Deus ia fazer. O que Deus falou? O teu Deus a quem tu continuamente serve, que te livre. E aí olha o que é mais interessante. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Quando Deus quer fazer, ele faz tudo que parece difícil, mas é para mostrar que o mérito é dele. É para mostrar que o mérito é dele, não é do homem. O homem é uma ferramenta na mão de Deus. Quando Deus quer fazer, irmãos, quem pode impedir? Eu te pergunto, quem vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, assim é Deus diante da nossa causa, irmãos. Aqui, a Bíblia está falando do rei. Só que enquanto Deus não resolve na sua vida o que ele quer resolver, ele não descansa, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como águias, não se cansam. E Deus, ele não descansa enquanto ele não resolve a sua causa. Quem tem pressa, quem está mais interessado é ele. E você? Está servindo ele como? Talvez tem coisa que já era para você ter se realizado na sua vida. Talvez tem coisa que você quer e você já poderia ter conquistado. Quem está atrasando muitas vezes é você. Veja que fugiu dele o sono. Fugiu dele o sono. O próprio Deus impactava através da vida de Daniel, de modo que o rei perdia o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Pressa. Deus, ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa em resolver a situação. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Eu acho interessante que o rei, ele estava triste, né? Por conta da situação, né? Só de imaginar que Daniel poderia ter morrido ali dentro. E ele pergunta, né? Ele pergunta, ele chega, ainda que triste, ele pergunta, né? Então, quando Deus, ele quer realizar algo, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que creem, né? Ele faz algo para que a pergunta chegue até você. Ele faz com que o que você precisa chegue até você. Ele faz com que a oportunidade chegue até você. Ou você acha que Deus, ele não sabe da sua situação? Ele não sabe onde você está? Ele não sabe aquilo que você passa, aquilo que você vive? Ele não sabe da sua necessidade? Ele não sabe da doença? Ele não sabe do problema, da tua situação que precisa muitas vezes de uma solução, né? E ele ainda pergunta. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Sabe o que eu mais acho bonito nisso? Olha a resposta de Daniel. Ó rei, vive eternamente. Daniel respondeu com a resposta do decreto. Enquanto
O rei, eles falaram, os manipuladores falavam que declaravam ao rei: ó rei, vive eternamente, para que o rei fosse bajulado para elaborar o decreto. Daniel, na sua situação de livramento, né? Eu creio que ele falou, ele estava impactado, ele estava feliz com a situação, porque ó rei, vive eternamente, sendo que o próprio Deus usou o rei para falar através do rei: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que te livre. E o que Deus usa Daniel para responder para o rei? Ó rei, vive eternamente. Quando nós estamos, independente da nossa vida, mas nós estamos de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele, com os propósitos dele, Ele quer gerar vida, Ele quer gerar vida para nós, Ele quer gerar, Ele quer que se cumpra, né, as coisas que Ele tem feito. O mais interessante é isso, que Daniel, ele fala justamente o decreto: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Parece cômico você imaginar que Daniel usou as mesmas palavras do decreto que os inimigos dele tinham feito. Só que a intenção do coração de Daniel era a inocência, coisa que os inimigos dele não tinham perante o Senhor. E aí, sabe o que é mais interessante, irmãos? Quem que saiu livre da situação? Daniel saiu livre da situação, sendo que o rei foi impactado por isso. E aí eu vou te dizer o que a palavra vai falar. Olha só o que a palavra vai falar. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel era excelente. Daniel não podia ser acusado por delito dentro da situação que ele estava também. Porque aquele, quando agrada a Deus, ele cumpre as suas obrigações dentro dos locais que ele está. Então a Bíblia vai dizer: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Fé, irmãos. Fé. Será que foi fácil para Daniel acreditar? Talvez não tenha sido fácil, talvez não está sendo fácil para você acreditar nas promessas, naquilo que Deus já lançou na sua vida, numa situação de cova. Só que assim foi tirado Daniel e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Essa situação me lembra quando tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego andando dentro de uma fornalha. Só que diziam que havia com ele um homem semelhante ao Filho dos Deuses. E a Bíblia vai dizer que quando eles saíram, nem o cabelo cheirava fumaça. Sabe por quê, irmão? Porque crera no seu Deus. Ordenou crera no seu Deus. Uma vida de testemunho é uma vida de fé. Uma vida de fé é baseada numa vida de testemunho. É uma vida que você age por fé, em renúncia, em atitude diariamente. Não é uma vida que você quer ostentar a sua fé para encobrir os seus erros. Pensa nisso. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Então, quem que não foi livre da situação? Quem planejou a cilada. Aquele que planejou a cilada caiu dentro dela.
e seus ossos foram esmigalhados. E eu acho interessante que Daniel, ele não tinha, claro que ele era perseguido, mas ele não tinha algo, o coração dele havia inocência. O quanto que ele não buscava o Senhor para não se revoltar contra os seus inimigos e permanecer guardar o seu coração a Deus, porque a Bíblia diz, guarda o seu coração porque dele provém a fonte de vida. Ei, se você não guarda o seu coração, você não como que vai a vida, como que vai permanecer a vida, o caminho, a verdade, a vida com você, que é Jesus? Nós, quando temos que caminhar com Ele, nós temos que permanecer num caminho, né? Num caminho de perdão. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada, né? Porque aonde se cumpre o propósito de Deus, tem paz, irmão. E a paz é multiplicada, né? Agora, onde há perseguição, não. A perseguição, ela gera, né, uma situação de confusão, uma situação onde alguém vai ter que pagar, onde né, os propósitos de Deus estão querendo ser impedidos, né? Não quer dizer que vão ser, mas gerou uma confusão. Quantas mentiras não foi, quanta talvez influência, né, não tenha acontecido por conta da situação ali de os inimigos estarem acompanhando, aqueles governantes, aquelas pessoas estarem acompanhando a vida dele ali, né? Só que o que Daniel tinha? Daniel tinha a integridade dele. Daniel tinha a inocência dele. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que eu comecei falando, irmãos? As coisas de Deus permanecem. Deus muitas vezes nos leva no íntimo do supremo, do abismo ou do estreito, entendeu? Para que quando nós saiamos, nós lembramos que quem é esse Deus? Quem é esse Deus que permanece? Porque a gente, enquanto cristão, a gente não pode ser medroso, não, né? A gente não pode ser medroso. Tanto que o que o decreto dizia que o rei falou depois? Decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quem que falou isso? Deus falou isso a respeito do próprio reino dele. Até o inimigo, qualquer um, quando Deus quer, usa a boca dele para falar as verdades dele. Para você ver como a verdade de Deus é imutável. É permanente, irmãos. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. A situação ficou marcada. A situação ficou marcada. Deus usa situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Usa situações para marcar a situação. Aonde ele quer usar para fazer o quê? Sinais, maravilhas. Isso me lembra a história do cego, onde Deus olhou para o cego e os que estavam do lado dele, quando Jesus olha para o cego, falam o que ele fez, né? O que ele fez para estar desse jeito? Foi ele ou foi os pais dele? Aí o que Jesus fala? Não, isso acontecesse para que a minha glória... Ele não fez nada. Isso aconteceu o quê? Para que a minha glória se manifestasse. Tem situações que Deus permite para a glória dele se manifestar. Você não precisa temer se você está numa situação.
numa situação de estreito, numa situação em que só Deus para abrir um mar, eu vou te dizer, Deus já tinha planejado tudo, desde o começo. Porque quando Deus quer fazer, é porque é para a glória dele. Quando você for orar, que nem Daniel, fala, coloca nas suas orações, Deus, para que a sua glória se manifeste. Será que o seu pedido é para a glória de Deus? Porque os nossos pedidos tem que glorificar, a sua vida tem que glorificar Ele. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Prosperou significa o quê? Significa ir adiante, significa permanência, significa crescimento, significa multiplicação, significa uma série de coisas que vieram a acontecer. Então, o que isso quer dizer? Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Amém, irmãos?